Olá, gente! Estamos hoje aqui com mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios, estamos aqui nessa temporada falando sobre autismo. Resolvemos hoje, então, trazer aqui uma mãe atípica para nos contar sobre as vivências que ela tem no dia a dia. Ela é mãe do Gonçalo, do Francisco e da Mercedes. Ela é compositora, ela é cantora e ela é Shanna Miller. Olá, um prazer estar aqui contigo. Muito feliz por esse espaço da voz e trazer esse assunto tão importante que eu sempre digo, né? Não é um assunto das famílias atípicas, é um assunto de toda a sociedade. Principalmente para quem não vivencia isso no dia a dia, que a gente tem aprendido tanto lá em casa e acredito que tantas famílias que compartilham conosco essa vivência, né, da neurodivergência dentro de casa e de todos os aprendizados que isso nos proporciona, mas um assunto que deve sim estar na casa de todos, né, para que a gente possa ter de fato um mundo mais inclusivo, um maior respeito à diversidade. Ai, que legal. Eu te agradeço imensamente, né, estar aqui com a gente. O nosso projeto é um projeto novo, está começando. Ele surgiu muito agora no período das enchentes, surgiu essa ideia, porque o que eu enxerguei, assim, né? Eu sou advogada, eu atendo famílias atípicas o dia inteiro no escritório. E essas famílias que chegavam até mim, elas sempre vinham, de alguma forma, já orientadas. Então, elas já sabiam que elas precisavam buscar uma via judicial para que tivessem acesso ao tratamento. Seja contra o plano de saúde, ou seja, então, judicializando contra o Estado. E aí, quando veio a enchente, a gente se deparou com um cenário muito difícil de famílias completamente sem informação, de famílias que não tinham até então conseguido sequer um laudo. E aí as famílias nos relatavam situações e a gente começou ali na busca por ajudar e ir nos abrigos. A gente foi vendo que havia muita gente que não tinha a informação correta sobre o básico. E aí, então, eu entendi que estava ali uma oportunidade de a gente trazer informação para essas pessoas. Sem dúvida. Trazer uma luz no fim do túnel, trazer, basicamente, assim, mostrar que existe uma vida após o diagnóstico, que existem muitas coisas a serem vividas e que tá tudo bem, né? Trazer, então, um pouco de esclarecimento sobre isso. E aí, então, eu venho trazendo. Então, eu já trouxe mãe atípica, eu já trouxe pai atípico, venho trazendo alguns profissionais que trabalham dentro dessa área para que eles falem um pouco sobre como funciona cada terapia, cada especialidade, o porquê da importância de cada especialidade. E aí, hoje, então, fiquei extremamente honrada aí por tu ter aceito esse meu convite, né? E aí eu quero ouvir de ti, como uma pessoa pública, como foi dar esse diagnóstico para a sociedade, como foi, antes de tudo, como foi que tu percebeu, né, os primeiros sinais no Francisco, e depois como foi, então, quando tu expôs isso, né, para a sociedade, o que tu foi recebendo, né, depois da tua informação. Certo. Na verdade, a gente estava no momento de pandemia. O Francisco tinha 9 meses. Eu fiquei grávida da minha filha mais nova durante a pandemia. Na verdade, quando começou a pandemia, eu descobri que estava grávida da Mercedes. O Francisco tinha 9 meses na época. Então, quando a Mercedes nasceu, ele tinha 1 ano e 8 meses. E a gente estava vivendo um período de distanciamento. Meu marido é médico, a gente não sabia exatamente o que causava no feto, né? É estranho da gente lembrar, mas não tinha exame, né, na farmácia, não tinha vacina. Então, assim, era todo um universo desconhecido pra gente. Então, havia esse distanciamento, assim, porque meu marido passava todos os dias no hospital, né, em contato direto, obviamente, naquele momento com a Covid. Então, eu ficava muito com os meus pais, assim, né, a Mercedes bebezinha, e nós fomos à praia. Né? Vamos ficar em casa, vamos para a casa da praia, né? Que pelo menos as crianças podem, de alguma maneira, vivenciar a rua, enfim, sair de dentro, né? Eu sempre digo que nós somos privilegiados, porque nem todas as famílias puderam, né, sair de dentro de casa nesse momento. E aí, a Mercedes tinha esse primeiro mês de vida, eu no puerpério, né? Uma fase super difícil para a mãe, ainda mais com 3 filhos. Quer dizer, tu começa a vivenciar toda a tua questão hormonal e, ao mesmo tempo,
esse entendimento de que forma eu divido a minha atenção, de que forma eu compartilho esse amor e as demandas de cada um naquele momento. Mas o Francisco começou a ficar alheio a tudo. A cada dia, assim, ele ia perdendo uma habilidade. O Francisco tem o que os médicos chamam, assim, vulgarmente, vamos dizer, de autismo regressivo. Ele chegou aí até um determinado ponto de neurodesenvolvimento. E aí, quando acontecem as podas neurais, né? Existem várias durante a vida. Numa determinada poda neural, que acontece nessa fase da vida, e é bem comum, na verdade, que ele se manifeste nessa época, o autismo. Sim. Esses sintomas começaram a ficar mais evidentes. Então, ele chegava a dizer papá, mamã, cocó, né? Interagir, atender pelo nome. As questões de mobilidade dele sempre foram muito boas. Só que ele foi perdendo, né, ficando para dentro, ficando consigo mesmo. Ele já não atendia pelo nome. Ele ficava em frente à televisão, fazendo pêndulo. Se regulando. Olhando um desenho. Ele perdeu a funcionalidade do brincar, quer dizer, um carrinho, ao invés de andar como um carrinho, ele ficava enfiando o carrinho, vamos supor, aqui dentro do copo, né? Algo, assim, repetitivo, movimentos repetitivos. E correndo de um lado para o outro, do nada. E levava, assim, 3, 4 horas para pegar no sono. Isso foi algo, assim, muito desesperador pra gente, porque, imagina, eu tinha uma bebê pequena, né? Meu Deus. E a gente não conseguia dormir, assim, porque ele não pegava no sono mesmo. E a gente sabe, né, as pesquisas, os estudos mostram que a questão da regulação do sono é algo bem, bem difícil, realmente, para as crianças e, enfim, as pessoas que estão dentro do espectro autista. E aí, um dia, eu me lembro, cheguei para minha mãe e disse, mãe, tem alguma coisa acontecendo com o Francisco. Ela disse, justamente, queria te falar. Acho que o Francisco não escuta. E eu disse, não, mãe, o Francisco é autista. Porque eu já tinha passado aquelas madrugadas todas acordada, lendo tudo que, né, estudo, seguindo o perfil de famílias atípicas, de especialistas. E eu comecei a dar check em todos os sintomas. E aí eu me lembro que eu liguei para minha querida amiga Isabel Ferrari, né, colega jornalista, na época eu trabalhava ainda na RBS, e disse, Bel, é o seguinte, o Francisco tá dentro do espectro, assim, eu tenho certeza. E aí eu me lembro muito bem, assim, que a Bel conversamos e tal, e o que eu faço agora, né? Porque ela tem um filho adolescente com autismo, então já passou por todas as fases, por todos os momentos, por todas as dificuldades. E não existe ninguém melhor para aconselhar do que uma mãe. Né? E aí ela me disse, eu vou te indicar uma médica, tu vai lá com o Francisco. E ela é muito interessante, porque anos depois eu descobri que ela tinha indicado uma terapeuta para mim, não para o Francisco. Né? Uma pessoa que ia olhar para mim também naquele momento, porque ela entende, enquanto mãe, que se uma mãe está desestruturada num momento como esse, nada é possível de acontecer. E eu engatei uma marcha para frente, assim, e não parei mais. Eu fui, né, na Ciusá. A Ciusá me indicou uma clínica, me indicaram uma neurologista, que também tem uma coisa muito engraçada, me indicaram 3 neurologistas. Eu liguei para o primeiro, não atendeu, liguei para o segundo, não atendeu. Liguei para a terceira, ela me atendeu e eu não acredito em coincidências, acredito em conspiração de energia no universo. Ela disse, tu não vai acreditar, eu estava nesse momento colocando uma música tua aqui na minha casa para mostrar para minha filha sobre as coisas do Rio Grande do Sul. Meu Deus. E a Fabiana Munhol, que é a neurologista do Francisco. E aí começamos todo esse processo de diagnóstico, alguns exames. Né? Não existem exames que diagnosticam o autismo, mas são exames de descarte que a gente faz, né? Para descartar outras enfermidades, vamos dizer, que trariam sintomas autísticos. Vocês me desculpem as nomenclaturas, mas eu sou daquela mãe que eu falo, entendeu? Eu não estou muito preocupada. Mas é isso que a gente quer aqui. Às vezes, porque eu acho que a gente às vezes fica muito preocupado com a nomenclatura das coisas e não consegue se expressar direito. Então, assim, eu acho que também é um aprendizado. Eu estou nesse processo de aprendizado, de lidar, de falar para a sociedade a respeito do assunto e da gente aprender em casa mesmo. E aí, enfim, consulta com neuro, clínica. E aí, claro, já passei por vários momentos dentro dessa trajetória. O Francisco hoje tem 5 anos. Ele é não verbal,
na verdade, ele fala esporadicamente algumas palavras, já com sentido, né? Já com função, mas ele ainda não tem essa comunicação estabelecida com o outro, apesar de ter evoluído bastante nesse sentido. Então, hoje a gente entende que ele é uma criança de nível 2 e nível 3 de suporte, dependendo da questão que a gente, né, porque eles que a gente têm olha. também, o nível, ele também existe, ele pode ser nível em 3 em comunicação e nível 2 em outra área, Exato. né? Por exemplo, o Francisco não tem nenhum comprometimento motor, a cognição dele é preservada, ele já consegue fazer atividades do dia a dia sozinho, comer, escovar os dentes, se vestir. Então, também isso, né, o gráfico vai também colocando. Sim. Isso é importante das pessoas saberem. Porque ainda se pergunta, mas é leve, né? O que é leve? A gente, né, os estudos já se mudou essa nomenclatura para que a gente compreenda, primeiro, que é um espectro e que cada um é diferente do outro, né? Segundo, que o autismo não tem cara, você não pode... Eu escuto muito isso. Mas ele é tão lindo. Mas ele nem parece, né? Porque, na verdade, não é aparência. Não se trata de aparência. Se trata de habilidades, né? Que eles são capazes ou não de fazer. E que a gente está ali para apoiar e ajudar. Porque o que a gente quer é que um filho tenha a capacidade de viver sozinho. Sim. É para isso que nós criamos todos os nossos filhos. Sim. E quando um filho tem uma dificuldade numa determinada área, obviamente que a gente vai se dedicar para que essa é a grande preocupação dos pais, né? Eu um dia compartilhei um vídeo falando sobre isso, que vai ser do meu filho quando eu não estiver aqui, né? E foi muito emocionante, porque eu recebi muitos depoimentos de mães, de autistas e de crianças neurodivergentes, com os mais diferentes transtornos, porque a gente fala de autismo, mas a gente, de uma certa maneira, está falando de várias outras questões, né? Que tem um tipo de relacionamento muito parecido com o relacionamento com a sociedade, com as famílias, etc. E foram, assim, depoimentos emocionantes, assim, de pessoas que se identificaram com aquela frase, né? O que vai ser do meu filho quando eu estiver aqui? Quando eu não estiver aqui, porque, na verdade, é para isso que a gente trabalha. Primeiro, para ajudá-lo a se desenvolver. E, segundo, transformar esse lugar, né, que a gente vive num lugar mais inclusivo, mais respeitoso, mais afetuoso, mais empático com o diferente, né? Sabe que muitas vezes as pessoas falam, assim, que as pessoas vão até o escritório, assim, em busca dos seus direitos. E eu digo que, na verdade, não. Na verdade, as mães, porque são as mães sempre que me procuram, né? Raros os pais que vão atrás disso, mas sempre que uma mãe me procura, ela está muito mais preocupada em buscar desenvolvimento para o seu filho, e aí, para isso, ela precisa da ajuda judicial, mas muito mais isso do que propriamente os direitos, né, que ele tem. A grande preocupação de todas as mães... O direito é uma consequência de uma necessidade urgente de ajudar o filho, né? Mas a grande preocupação eu vim aqui buscar desenvolvimento, porque... E a frase, ela é de todas, ela é unânime. É sempre como vai ser o meu filho quando eu partir. Então, eu preciso garantir o máximo de independência para ele possível, para que ele toque a vida dele, né? Quando eu não estiver mais Isso aqui. E aí, só para terminar a tua primeira pergunta, claro. né? E aí, quando, enfim, eu tive o diagnóstico, logo em seguida, eu voltei da licença maternidade para TV, e eu tenho um podcast junto com a Tatiana a gente Hesler, ia falar sobre isso. chamado Tudo Sobre Mim, a Mãe. Nós convidamos a Bel Kuttner para ser nossa entrevistada, que é mãe né, atípica de um menino autista. E nesse dia eu resolvi, então, expor, né, a minha situação familiar, a minha condição de mãe atípica, porque eu acredito, não por algo pessoal, mas de fato, né, não pelo assunto de que as pessoas se interessam pela tua vida pessoal. Pelo contrário, por entender que quando a gente ocupa um lugar de visibilidade, seja ela qual for, seja do alcance que for, é um compromisso a gente dividir isso com as pessoas, porque, primeiro, as pessoas conseguem compreender que, por mais que a pessoa tenha fama, tenha sucesso, tenha visibilidade, são situações que acontecem com todas as pessoas, né? Sim. E, segundo, porque a gente é voz. Isso. Então, assim, eu tenho, sei lá, 118 mil seguidores no Instagram. Se 10% daquelas pessoas ouvir o que eu falo,
sobre a minha realidade, sobre o que eu acho importante que as pessoas prestem atenção, sobre a diversidade, o quanto é importante que a gente acolha, que a gente compreenda, que a gente estenda a mão. Todas as informações que eu dou dentro da minha rede, se 10% das pessoas que estão ali escutem, eu tenho certeza que já estou trazendo uma transformação e cumprindo o meu papel de comunicadora, né, e do meu propósito, desse propósito novo que se apresentou com a maternidade, num primeiro momento, assim, porque... O podcast tu criou antes do diagnóstico do Francisco. Antes. Tu criou o podcast para falar sobre maternidade. Sobre maternidade, exato. Porque é inevitável. Eu sempre digo que a gente, depois que vira mãe, vira monotema, né? Quando tu chega num evento e tal, tu vai encontrar... E aí, como é que estão os filhos? Até porque para os homens ninguém pergunta onde é que estão os filhos quando a gente chega num evento, né? Eu gosto de fazer essa brincadeira, que de brincadeira não tenha nada. Se eu chegar para um show, legal, com quem ficaram as crianças? Mas para os homens artistas, né? Poucas vezes se pergunta isso, a não ser que realmente seja uma figura paterna diferenciada, vamos dizer assim. Não estou desprezando o papel do pai, mas a própria sociedade, né, incute sobre a mãe essa responsabilidade da presença. Tá aí o exemplo de que a gente tem números absurdos de pais que não permanecem quando tem um diagnóstico de autismo, por exemplo. Eu, graças a Deus, conto com meu marido, meu companheiro, que, ao contrário, né, nos tornamos mais fortes ainda depois do diagnóstico do Francisco, entendendo a importância, né, do nosso acolhimento entre nós e com ele. Sim. Mas, enfim, eu acho que esse papel, enquanto comunicadora, se estabelece. Eu sempre fui uma artista, né, como jornalista ou como cantora, muito comprometida, assim, sempre muito consciente da minha responsabilidade no palco, né? Eu não estou ali para entreter, simplesmente. Eu tenho essa oportunidade de ter pessoas me escutando. Então, isso é um bem precioso. Com certeza. É um bem talvez o bem mais precioso, assim, de uma carreira, né? Muito além do dinheiro ou do sustento que esse trabalho me traz, ter a possibilidade de ter pessoas me ouvindo, né? Olha que importante isso. Então, a maternidade, ela veio acrescentar um propósito novo na minha vida, porque tu passa a olhar o mundo de outra maneira. Tu passa a olhar a tua profissão de outra maneira, tu passa a olhar tudo com um outro ângulo. E quando veio o diagnóstico do Francisco, então, isso se ampliou ainda mais, né? Então, o podcast trouxe essa possibilidade de falar sobre maternidade, depois do diagnóstico do Francisco, ainda mais amplo, né? Porque acaba que a pauta da neurodiversidade se inclui em todos os momentos. Com certeza. Né? Da minha vida e do meu trabalho e do meu propósito enquanto ser humano. Claro. E como foi a reação das pessoas contigo depois que tu externou a... Foi super boa, assim, né? Eu acho que tem duas situações em relação ao autismo, principalmente. Uma delas é o desconhecimento das pessoas. Então, muita curiosidade. Muitos desses comentários, assim, a partir de um estereótipo de um autista que a gente tem, que foi construído pela televisão, pelo cinema, pela literatura, enfim, né? Para ser autista, a pessoa tem que ter determinados comportamentos, né? A gente tem um imaginário em relação a isso. Então, as pessoas, poxa, mas ele não parece, poxa, mas... Então, assim, teve um processo de desconstrução que ainda há e que ainda é necessário de ser feito. Então, havia esses comentários. E, ao mesmo tempo, uma enxurrada de outras mães. Poxa, que bom saber que tu também vivencia. E esse compartilhamento, essa troca. Ontem mesmo eu recebi um livro de uma mãe atípica de Chapecó, Santa Catarina, que enfim, fala sobre autismo, é escritora infantil. E a gente estava no Instagram trocando, que terapia teu filho faz, que terapia meu filho faz, e como é que tá? E ele tá falando. Tu entende? Isso, assim, a gente tem esse movimento de empatia de fato, assim, de nós sabermos o lugar onde o outro tá. E essa troca de experiências, que, como eu disse, é um aprendizado constante. Não há absolutismo nenhum no autismo. Sim. Como não há na saúde, de uma maneira, né? Nenhuma. Sim, não existe. Porque eu recebo muitos relatos de pessoas que começaram a se sentir deixadas de lado, né? Depois do diagnóstico. A família meio que abandonou, os amigos
abandonaram, começaram vivia com a casa cheia, daqui a pouco meus amigos não vinham mais me visitar. E isso acaba... Eu escuto isso no escritório muito comum, assim. Nossa, acabo de descobrir que eu sou muito privilegiada com as pessoas que me rodeiam. Pelo contrário, assim, as nossas famílias, tanto do lado do Juliano quanto a minha, foram, assim, são, né, extremamente dedicadas. A minha mãe e o meu pai ajudam, levam na terapia, né, nos dão esse suporte. Vieram morar em Porto Alegre para nos dar esse suporte. Moramos no mesmo condomínio. E a família do Juliano também, da mesma maneira, estudam o assunto. Minha mãe compra vários livros, lê, compartilha, vê um estudo novo, me encaminha. Né? Essa semana ela disse, eu acho que o Francisco está melhorando a fala, quem sabe isso, quem sabe aquilo. Então, eles são. E os meus amigos, da mesma maneira, assim, são pessoas que se interessam. A própria Tati, minha parceira do podcast, um dia ela me disse, eu queria te fazer uma pergunta. Olha que interessante. O que eu posso fazer para ajudar uma mãe de autista quando vê que a criança está com uma crise, por exemplo? Eu disse, olha, amiga, tu pode te oferecer para segurar a bolsa dela. Tu pode perguntar se ela precisa que tu busque o lanche dela na lancheria do shopping. Enfim, tu pode dar um suporte para esse ser humano que é a mãe, para que ela possa atender essa criança que está num momento difícil, né? De desregulação. Então, esse tipo de pergunta, assim, que eu recebo dos meus amigos, muita solidariedade no sentido de tô contigo, né? Que legal. Então, eu sou uma pessoa privilegiada, eu acho. Obviamente que a demanda social da gente diminui um pouco, mas diminui porque eu tenho 3 crianças, né? Sim, isso diminuiria o natural, né? Eu tenho um de 7, um de 5 e uma de 3. Então, tu calcula que o quão difícil é realmente a gente manter um tipo de vida social que a gente tinha antes, né? Sim. Da nossa paternidade. Então... mas não por uma situação de exclusão, assim, nem dos amigos e nem da família, muito antes, pelo contrário. Que legal. Isso já é bom, assim, a gente ver que a sociedade, de uma certa forma, ela está evoluindo, né? E as pessoas estão entendendo mais a questão do autismo. E eu vejo, assim, também a importância da gente falar sobre o tema, porque parece que quando a gente está dentro da bolha do autismo, que é a bolha que eu me refiro, que são as pessoas que vão no meu escritório, Sim. São os profissionais que eu conheço, são as pessoas com quem eu converso. É muito fácil falar sobre o tema. Sim. Mas a gente está dentro de uma sociedade em que as pessoas não sabem nada ou sabem muito pouco. Ou só leem a manchete. E essas crianças, e a gente fala mais de crianças porque hoje é o que a gente vem lutando, Sim. é para que essas crianças possam ir à escola, para que essas crianças possam, né, viver inclusivo, né, junto ali na escola com os coleguinhas, mas o quanto importante também que as famílias típicas, elas entendam um pouco sobre o assunto também, para que elas possam orientar os seus filhos, para que elas possam Sem dúvida. fazer com que, de verdade, a inclusão ela seja verdadeira, assim. Então, a gente precisa trazer esse conhecimento também para as famílias, não só para aquelas famílias que estão mergulhadas nisso e estão estudando sobre isso dia e noite, mas para aquelas que também não vivem essa... Eu acho, assim, eu tenho falado bastante sobre isso, assim, do compromisso de que as pessoas estejam abertas a entender agora no dia da conscientização do autismo esse ano. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Não há inclusão sem informação. Não há empatia, não há respeito se não houver informação. Então, assim, era um pedido para que as pessoas estivessem abertas, mas, ao mesmo tempo, era um pedido também para as famílias atípicas. Porque eu vejo muito esse lugar de apontar o dedo, sabe? Para quem não compreende, para quem não entende, para quem não... Poxa, tem uma criança no supermercado desregulada, vamos supor, né? Que a gente, muitas vezes, tem aquele olhar de, essa criança não tem modos, né? Que a gente diz, de repente, ali tem uma criança desregulada, né? Um pai e uma mãe tentando auxiliar e de que forma a gente pode ajudar. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa que está ali fazendo esse julgamento, e todos nós julgamos todos o tempo inteiro, não vamos nos fazer de bonzinhos, né? Nós estamos sempre num lugar de julgamento do outro. O quanto aquela pessoa conhece esse universo ao ponto dela olhar para essa situação e supor que ali tem uma criança desregulada. Sim. Então, eu vejo esse compromisso, sabe? Eu não tô nesse lugar de apontar o dedo. Eu me lembro que teve um episódio, não sei se ano passado, ano retrasado, justamente de uma caixa de um supermercado, aconteceu uma situação e todo mundo... no linguajar da internet, cancelou a tal da mulher. Perseguiram a mulher, ofenderam. Ela foi demitida.
Poxa, mas primeiro, onde está o compromisso do supermercado em preparar os profissionais que trabalham? Sim. Né? Alguém sabe da história de vida dessa mulher? Se ela já teve contato com alguma situação parecida? Então, assim, eu não estou nesse lugar de apontar o dedo, eu estou no lugar de auxiliar as pessoas a compreenderem o processo, a chamar a atenção das pessoas. Olha só, existem comportamentos diferentes, todos nós somos diferentes, existem pessoas que se adequam a determinado ambiente, tem pessoas que não. Né? Então, todas essas facetas assim, que o autismo nos apresenta, eu tento falar sobre. E não cobrar que as pessoas conheçam algo que elas não sabem. Sim. Não sabem. A gente está aprendendo, que dirá quem não vive, né? Então, acho que isso é muito importante, assim, da gente ser dito. Que as pessoas estejam dispostas a aprender, né, com o coração aberto para compreender como é esse processo, de que forma podem auxiliar a sociedade a ser um lugar melhor para essas crianças, adultos, enfim. Mas a gente também tem que sair um pouco desse lugar de prepotência, de que todo mundo tem que respeitar, sem saber o que é. Não, exatamente. Eu acho que esse é o olhar. A gente precisa falar sobre o assunto. Tu mesmo, quando chegou aqui, me perguntou se eu tinha, né, um filho atípico. E é uma pergunta que me fazem o tempo inteiro do porquê eu abracei uma causa que na verdade, ela não veio até mim, né? Assim, a partir de ti, né? Veio de fora para dentro. Veio. E aí eu me pego sempre refletindo sobre isso, assim, o quanto a gente precisa de mais pessoas na sociedade que não necessariamente tenham que ter tido um diagnóstico de alguém, de um familiar, para que a gente possa ser voz, né? Exato. Porque todos nós podemos ser voz, né? De alguma coisa dentro do nosso grupo que a gente vive, dos nossos amigos. Eu me pego hoje explicando sobre autismo para as minhas amigas, né? E eu não sou médica, não sou, mas algum conhecimento eu já tenho. Então, eu tô levando isso e tô propagando isso, mas sem que eu tenha que ter tido... O que é uma raridade, né? É uma exceção, assim, porque geralmente tanto os advogados quanto, enfim, as pessoas que acabam... Porque é muito comum que as famílias que têm autistas se utilizem da sua profissão para a causa. Né? Então, é muito comum os advogados que têm filhos autistas... enfim, psicólogos, né, profissionais que vão estudar psicologia para auxiliar os filhos, pais que abrem clínicas, enfim, há todo um processo que acontece de transformação na pessoa, poxa, mas daí... Porque eles mergulham tão fundo no autismo que acaba que, bom, então vou trabalhar com isso também, né? Exatamente. E não, comigo foi um chamado, assim, eu brinco que os autistas começaram a bater na minha porta. E eu disse, bom, preciso entender sobre eles, então. E à medida que eu fui entendendo, à medida que eu fui estudando, e aí à medida também que eu fui me envolvendo, e eu sempre tive um olhar empático sobre as pessoas, então à medida que eu brinco que eu vou ficando amiga dos meus clientes, então as mães me mandam mensagens contando sobre o desenvolvimento, sobre... Né, sim, vai além do trabalho, né? Ai, meu filho... só comia bolacha e tomava mamadeira, e aí me mandam uma foto da criança comendo um brócolis e compartilham. Deve ser bem emocionante pra ti. Então, é muito gostoso a gente ver, assim, que o nosso trabalho tem a capacidade de verdade, ajudar, trazer desenvolvimento, e aí a gente vê que tem propósito, né? Que tem um valor nisso. Então, foi impossível não me apaixonar. E aí, quando eu me vi, eu já estava indo em palestra para aprender sobre... Palestras que eram para profissionais da saúde. Eu disse, não, mas eu vou lá porque alguma coisa eu vou aprender. Claro. Alguma coisa vai acrescentar no meu trabalho. E assim eu fui indo, mas é muito raro pessoas de fora do autismo, que não tem... Do universo, né? Fora da bolha que a gente fala, que de fato falem sobre isso, assim. Então, acho que isso é bastante importante a gente falar para as famílias típicas, né? E sabe que eu acho importante também dizer que também nem tudo é o Alice no País das Maravilhas, né, gente? Sim. Porque as pessoas podem me ouvir falando e eu aceito desde o princípio, né? O amor do meu filho não mudou em absolutamente nada, mas tem muita dificuldade. Sabe? Eu acho que é importante, assim, a gente não vive as mil maravilhas com o autismo porque tem muita dificuldade. Não só essas questões sociais, como a gente diz, mas tem, sim, uma frustração de um pai e uma mãe que tinham uma expectativa de um comportamento de um filho que nunca ouviram eu te amo. Uhum. Né? Tem um conto que eu
eu leio. Enfim, acabei também mudando o meu propósito. Me chamam eventualmente para dar palestra sobre autismo, para justamente levar o meu depoimento pessoal. E eu aceitei esse lugar justamente por tudo isso que eu te falei aqui. E tem um conto que eu leio, que é de uma autora americana, que agora não vou me lembrar o nome, porque 2 Covids e 3 gestações depois não tem memória que resista. Emily Kingsley, chamado Bem-vindos à Holanda. Já leu? Não, mas eu já ouvi tu declamando. Então, ela tinha uma filha com síndrome de Down e tinha um pedido para ela compartilhar como é que era esse sentimento, né, de ter uma filha diversa, neurodiversa, etc. E ela fala, né? Um texto muito bonito, fica a dica para quem quiser ler. Não, eu acho que tu pode eu vou falar com as minhas palavras, assim. Ela diz que ela planeja uma viagem à Itália, né? Então, assim, muito empolgante todo o preparativo dessa viagem, de aprender a falar algumas palavras em italiano, buscar as roupas adequadas para aquela temperatura que vai estar lá e esperando por aqueles pratos saborosos e tudo que a Itália tem de lindo. Então, chega o dia da viagem, ela está muito empolgada, né? Pega o avião, então o avião pousa. E quando o avião pousa, o comissário de bordo diz, bem-vindos à Holanda. E aí ela diz, como assim, bem-vindos à Holanda? Eu viajei para a Itália. Era na Itália que eu devia estar agora. Foi para viajar para a Itália que eu esperei toda a minha vida. Esse era o sonho da minha vida, viajar para a Itália. Bom, minha senhora, mas a senhora desembarcou na Holanda. Dê graças a Deus, que não é um lugar horrível, cheio de pestilência, de dor, de sujeira. É só um lugar diferente, né? Então, ela sai, assim, né, muito transtornada a visitar a Holanda e, aos poucos, vai começando a perceber o que tem na Holanda, né, das belezas artísticas, das belezas da natureza. E tem moinhos de vento. E ela cita várias coisas da Holanda. E começa, então, a se libertar desse sentimento. E começar a ver essas belezas todas que tem nesse lugar diferente. Mas a frustração de não ter chegado aonde ela se planejou para ir nunca vai deixar de existir. Uhum. Porque ela se planejou toda a vida para ir para a Itália. Sim. E as pessoas seguem indo e voltando da Itália. E contando de todas as maravilhas que tem na Itália. Uhum. E ela? Na Holanda. Na Holanda. Mas, se ela não se libertar desse sentimento de não ter chegado na Itália, ela nunca vai conseguir ver as belezas que tem na Holanda. Sim. Então, é mais ou menos isso, assim, que a gente sente, né? Então, eu, no ano passado, numa gravação de um episódio do Tudo Sobre Minha Mãe, a gente entrevistou uma mãe atípica que é de Santa Rosa, a Maiara Maciel. E lá pelas tantas, ela disse, eu me perdi do meu filho. Eu tenho que cuidar porque senão me emociona um pouco. Eu me perdi do meu filho, eu só enxergava o diagnóstico. Eu não sabia mais como eu me relacionaria com meu filho como mãe. Além da terapia, além do desenvolvimento, não sabia mais como. E eu tive uma crise, assim, compulsiva de choro. Tive que parar a gravação. Porque quando a gente teve o diagnóstico do Francisco, eu fui atrás. Eu não tenho tempo a perder. E tem toda uma pressão de a capacidade neurológica e a fase que ele está e o quanto importante é essa me fugiu a expressão agora, plasticidade neural e quanto a gente... E eu fui. E eu não consegui parar para sofrer. Uhum. Né? Sofrer o luto do filho esperado que era diferente. Sim. Porque a gente, na verdade, no fundo, a gente não se prepara para ser mãe, efetivamente. Ninguém consegue te dizer como vai ser. Porque cada filho nasce diferente, né? Eu tenho 3, cada um com uma característica completamente diferente da outra. A gente nunca sabe como vai ser a maternidade. Mas a gente tem uma expectativa em relação às fases do desenvolvimento, a como vai ser aquele processo. Quando algo se apresenta de uma maneira diferente, a gente toma um baque. E é isso que eu acho importante dizer para as pessoas. Eu também sofri esse baque, demorei, né? Tive o meu momento de dor, sim, porque tinha toda essa expectativa de chegar na Itália. Eu cheguei na Holanda. Uhum. E a Holanda é maravilhosa, de fato. Sim. Mas ela também tem as suas dificuldades. Então, é para compartilhar com as pessoas também o quanto de amor tem em todo o nosso envolvimento com a vida do nosso filho, que ele é muito mais... Ele não é um diagnóstico, né? Ele é nosso filho, é um ser humano. Sim.
Mas o quanto também esse diagnóstico foi, de uma certa maneira, muito dolorido para nós, né? E eu acho importante dizer isso, porque eu sei que tem muita gente do outro lado, talvez passando por isso vivendo nesse a momento, dor, né? Nesse momento, assim, de um diagnóstico recente, ou de uma suspeita de um diagnóstico, e que precisam também que essa dor seja acolhida, né? Sem julgamento. Completamente. Eu acho que foi até no teu podcast com a Bel Ferrari, que ela fala que ela estava muito assustada, né, com o diagnóstico, e aí ela parou e se deu conta, tá, mas eu conheço meu filho, eu vivi com ele até hoje, tá tudo certo, tipo, eu só preciso seguir vivendo com ele agora, diante desse diagnóstico, eu sei que eu preciso ir atrás de intervenções e tudo mais, mas eu conheço meu filho tá aqui, ele não foi tirado de mim e colocar outra pessoa no lugar. Exatamente. Né? E é muito importante, assim, se eu pudesse dar uma dica hoje para os pais, para as mães que estão vivenciando isso, não se percam dos seus filhos, né? É uma luta diária, assim, porque a gente é consumido pela rotina, e a gente sabe o quão importantes são as rotinas para eles. Né, de toda essa previsibilidade. E a gente, às vezes, é consumido mesmo por o Francisco. Por exemplo, o meu marido disse que ele tem uma agenda de CEO. Né? Ele começa às 7 da manhã e chega em casa às 7 horas da noite. Né? Vai para as terapias, depois vai para a escola. E, às vezes, nos intervalos, é difícil a gente encontrar esse lugar de pais e filho. Então, é muito importante a gente preservar isso, assim, porque nada mais importante, eu acredito, no desenvolvimento de um filho do que o amor. Antes de qualquer coisa. Dúvida. E toda a terapia que funciona, só funciona porque atrás dela tem uma pessoa que ama teu filho. Sim. Se não for isso, sai correndo. Claro. Quando o teu filho é um número numa clínica, sai correndo. Para mim, não serve. Sim. Não, com certeza. Isso eu acho que é o ponto-chave, né? Sem dúvida. E aí a gente fala daquilo que a gente conversou há pouco, antes aqui, sobre a questão da dificuldade da escola, né? De quando as escolas não querem aceitar o quão difícil Vou pegar um cafezinho. Isso, fica à vontade. Tem uma aguinha aqui também. Dessa luta, por exemplo, para colocar a criança na escola e a escola não quer a criança. E aí tem famílias travando batalhas e entrando na justiça para conseguir, né, colocar essa criança na escola. E aí vem o questionamento. Mas como que vocês vão colocar uma criança na escola onde ninguém quer ela lá? A questão da inclusão escolar é um processo ainda muito difícil. Bom, se a gente está falando de uma sociedade que ainda não enxerga, que ainda não compreende, imagina na educação. Eu tenho opiniões bem importantes assim, sobre a educação. Primeiramente, porque eu acho que a educação precisa de uma atualização urgente para lidar com a geração que a gente tem hoje. Te alcança. Te alcança. Nós estamos na sala de casa aqui tomando um cafezinho. Com certeza. Para lidar com essa geração. Hoje, tu manter uma criança, um adolescente sentado da 1 da tarde às 5 da tarde numa classe escolar, olhando para um quadro, eu acho que deve ser uma tarefa hercúlea. Porque eles vivem de uma forma... É outro tempo. Totalmente diferente da nossa, né? A gente chegava na escola ignorantes. A gente mal sabia dizer as cores, né? Que dirá os números. O meu filho chegou na primeira série, ele já te dizia todos os nomes dos dinossauros, dos planetas. Tu entende? Assim, porque essa informação tá ao acesso. E não só isso, né? A gente, por exemplo, vem de uma geração que a gente olhava um desenho animado onde tinha um comercial. Sim. Tinha um intervalo. Os meus olham assim. Que bom. E a gente tinha que acabar aquele intervalo para retomar ali o desenho. O desenho era 1 hora por dia, 2 horas por dia. E era o que tinha, né? E era o desenho que tinha. E hoje a criança tem à disposição dela uma infinidade de desenhos. Ela só assiste o desenho que ela gosta. Durante o tempo que ela quer. Não existe intervalo entre um e outro. Então, ela vai vendo um na sequência do outro. Então, o timing dessas crianças é completamente diferente do nosso. E a ignorância também, né? Também. A capacidade de compreensão é outra, né? Enfim, o desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, assim, que eu só, né, terminando essa questão da educação, acho que o processo pedagógico precisa se atualizar de alguma maneira.
também para olhar as individualidades, né? Porque a gente desde sempre foi colocado numa caixa onde todos se comportam da mesma maneira, onde todos aprendem da mesma maneira, entende? Assim, o processo educacional para mim é assim, é uma caixa onde estão as crianças, os adolescentes para aprender. E o processo é o mesmo para todos, quando na verdade a gente sabe que todos aprendem de forma diferente, por mais que se busque uma padronização. Então, nesse aspecto, eu já acho que a escola, a educação no nosso país precisa de um 360. Ao mesmo tempo, por mais que a gente entenda essa velocidade do tempo deles, eu acredito que tanto as famílias quanto a escola precisam puxar o freio de mão disso, ao ponto da gente não saber o que vai ser dessa geração que vem pela frente, em conteúdo, né, em capacidade de relacionamento. Sim. A gente sabe que os adolescentes hoje não sabem se relacionar. Tu encontra os adolescentes, eles ficam conversando via WhatsApp no mesmo ambiente, porque eles não sabem se relacionar humanamente, olhar no olho, escutar o outro. Né? Um aparelho tu fala e o outro lê. Sim. Não tem a comunicação, a emissão, a mensagem e a recepção. Isso é algo que é do princípio da humanidade, mas que não existe mais hoje. Então, acho que também a gente é responsável por esse freio. Eu lá em casa tenho tido um cuidado muito extremo, assim, de diminuir. Desde que eu tive o diagnóstico do Francisco, o Francisco só comia com uma tela de tablet na frente. Na verdade, ele não comia. Né? Ele assistia o desenho e alguém enfiava comida na boca dele. O dia que eu me dei conta disso, eu disse, não, acabou. E aí todo mundo, mas ele não vai comer, não sei o quê. A hora que ele tiver fome, ele vai comer. Porque eu acho que quando a gente quer mudar um comportamento no sentido de algo que é hábito, né? Que não é... Ele não tinha dificuldade nenhuma em comer. Ele não tem seletividade alimentar. Não. Ele não tinha atenção para comer. Para o processo de alimentação. Eu acho que a gente tem que pagar o preço e aguentar no osso, sabe? A questão do celular, para mim, é isso. E a gente tirou, e foi uma semana difícil, na outra semana não foi tanto, e acabou. O Francisco não tem acesso a tela nenhuma. Nenhuma. E se eu também puder dar uma dica, para mim isso é fundamental, assim. Uma criança que tem dificuldade de relacionamento com o outro, né? Que um dos objetivos principais, eu acho, das intervenções com uma criança autista é ajudar ela a se relacionar socialmente. Sim. Né? Acho que esse é o maior desafio, porque né? vivemos num mundo em que ninguém vive sozinho, né? A gente precisa do outro e o outro precisa da gente. Então, eu vou colocar uma tela na mão dessa criança, eu tô jogando contra mim. Sim. Então, o Francisco não tem acesso à tela, eventualmente assiste um desenho na televisão com os irmãos, num ambiente compartilhado, onde tá um falando, o outro chamando, o outro brincando, né? Então, é um ato coletivo. Então, eu acho, assim, que a gente vive um tempo que é muito importante repensar a tela no dia a dia de todas as crianças. E tem pesquisas que realmente apontam, né, o quanto o uso exacerbado da tela está diminuindo a capacidade cerebral mesmo das crianças, Sim. né? De cognição. Então, eu acho que é algo bem importante. Bem importante. E a outra coisa sobre inclusão é isso, assim. A gente tem... E aí, vamos falar de leis, né? A gente vive num país em que as leis vêm, mas elas não partem do povo para a instituição pública, enfim, para o governo. Ela vem como uma ordem, assim. E é muito difícil quando uma escola não compreende o processo de inclusão, ele ter a obrigatoriedade de uma vaga. Sim. O que eu te disse ali, eu repito, meu filho não vai pagar esse preço. Eu luto pela inclusão, lutarei sempre, mas eu não quero que meu filho esteja numa escola onde ele tenha a vaga, mas ele não tenha uma professora preparada, né, para lidar com a forma de aprendizado dele. Ele não tenha um ambiente adequado, ele não tenha um tempo para ele, né, do processo de aprendizado dele, ele não tenha um currículo adaptado, ele não tenha um material adaptado para ele aprender a ler e escrever. Sim. Eu não vou pagar esse preço, mas a gente sabe da dificuldade tanto no sistema, mais no privado do que no público. Mais no privado que no público. Isso é o oposto, por exemplo, até do que acontece na área da saúde, né? A área da saúde pública é triste, é muito, muito complicado a gente ver. Mas é que tá claro, né? A escola recebe, o plano de saúde paga, né? Então, assim, no fim das contas, o problema são os números. É verdade. E aí a gente vê a questão da escola pública hoje conseguindo acolher melhor do que a própria escola privada, né? E a gente conta, eu acho, muito quando as
inclusões dão certo com pessoas, Sim. não com o sistema, sabe? Sim. É uma professora Vai dedicada. dar sorte de ter uma professora que busca instrução, que busca especialização no assunto, que está disposta. Mas a estrutura escolar ainda é muito precária, no meu entendimento, não só para o autismo, mas para todas as áreas, né, da divergência, da neurodivergência, enfim, para várias questões, ainda a escola precisa melhorar muito. E o que eu vejo, assim, da área escolar é que o que eles fazem é uma palestra, né? No início do semestre, vai alguém ali, fala sobre inclusão, uma palestra de 1 hora e vai embora. E outra, não instruem os outros pais, porque uma criança não vai ser acolhida dentro de uma sala de aula se aquelas crianças não forem instruídas nas suas casas. Exatamente. Sobre a diversidade. Exatamente isso. E aí a gente volta para o que a gente falou há pouco sobre a importância de as famílias típicas. Exatamente. Né? Não existe. Hoje a gente fala de 1 a cada 36, né? É o número que a gente tem e que já falam que em breve vai ser 1 para 20. E a gente está, né, mais ou menos nessa métrica. Não tem mais como as famílias típicas fecharem os olhos para essa realidade, né? E olha como é bom para uma criança típica a convivência com uma criança típica, aprender sobre a diferença, o quanto essa criança vai se tornar um ser humano melhor, o quanto vai ser um profissional melhor no futuro, um melhor marido, um pai melhor, né? Quando ela aprender desde criança. E a gente fala muito assim, a discriminação, ela não parte da criança, né? Ela vem de cima. Eu vi um vídeo essa semana incrível. A gente vai tagarelando, né? Tá. O pessoal já tá nos olhando aqui, né? Pegou 2 caturritas. Mas esse vídeo muito lindo, procurem na internet. É um vídeo de várias crianças, então elas estão em duplas, né? Uma criança não vê. Eu vi esse vídeo. É muito lindo. A outra tá numa cadeira de rodas. E aí perguntam para as crianças, qual é a diferença tua, Ana, para Maria? E aí ela fala, eu gosto de brincar de boneca e ela gosta de brincar de bola. Nenhum momento que a criança cita Tem um que fala, eu gosto de molho de salsicha, ou ele não gosta. Não é uma característica física, nem uma característica... Não é uma característica da pessoa. É uma característica do que ela gosta, do que ela faz, né? E é incrível porque a gente vê que o preconceito não está na criança. De maneira alguma. De maneira alguma. Assim, a criança está disposta a compreender o outro. A gente precisa lapidar essa pedra. Na verdade, a gente precisa ser lapidado por essa pedra, vou te dizer. Porque se a gente aprender com as crianças... A Mercedes, a minha filha mais nova, nasceu numa casa em que já tinha um irmão autista. Ela dá aula sobre autismo. Ela tem 3 anos e ela explica para as crianças, não, mas o meu irmão é autista. Ele não fala, mas eu ajudo ele a entender as coisas. Ela explica, o Gonçalo, mais velho, explica, viu, Chico? A gente bota a água aqui no copo e toma. Assim, ajuda o outro. Quer dizer, em nenhum momento eles assim, porque o meu irmão tem autismo, ele é menos do que eu. Não. Isso não está na cabeça deles. Não, o meu irmão é diferente de mim. Claro. Como a outra irmã também é diferente. Claro, como a Mercedes é diferente do Gonçalo exatamente. Somos todos diferentes, Somos todos diferentes. Então, isso eu acho que é a bandeira que a gente tem que levantar sempre, de todos nós somos diferentes. E por detrás daquela criança, daquele diagnóstico, tem um sujeito, né? A gente não pode esquecer disso. Um ser humano com as suas características, com a sua personalidade, com as suas vontades, com os seus gostos. Tem um livro que eu tô lendo, a pessoa não vai parar de falar, né? Que bom, mas foi para isso que eu te chamei aqui, para te ouvir. Que se chama Humanos à Sua Maneira, que é um livro escrito por um médico americano e que é interessante porque ele é um livro, talvez o único escrito por um não autista reconhecido pela Sociedade Americana de Autistas, não de autismo, né? Da qual fazem parte pessoas que estão dentro do espectro autista. E nesse livro, ele tem 40 anos de carreira como médico neurologista. Ele vai contando diversos casos dele e o que ele entende de autismo e o que ele aprendeu no decorrer dos anos, principalmente ouvindo autistas adultos, né, sobre as intervenções pelas quais passaram, pelas recriminações que passaram no sentido de não faz isso, não faz aquilo, isso aqui não está certo, esse comportamento não é aceito.
E ele conta uma passagem muito bonita, assim, que é de uma família que procura por ele, junto com a escola, para tentar minimizar um comportamento repetitivo de uma criança que ficava assim, né, mexendo, olhando para as mãozinhas, e a escola, poxa, como é que a gente vai fazer para parar com esse comportamento? E os pais preocupados e tal. E o médico começa, então, né, a conhecer a criança e tal. Lá pelas tantas, falece o vô do menino. E é a primeira perda dele. Então, os pais vão, né, nesse processo, explicar para a criança o que acontece quando alguém morre. E, poxa, meu filho, o vovô foi pro céu. O céu é um lugar encantador. No céu tem anjos, tem harpas, tudo é tranquilo, tudo tem paz, é um lugar sereno. E a criança olha para os pais e pergunta: no céu eu posso balançar as minhas mãos? Nossa. Então, assim, o quanto aquele movimento repetitivo, estereotipado, para ele era importante. E, de fato, o que aquilo incomodava as outras pessoas? Sim. Né? Então, assim, esse livro é muito interessante porque ele muda o lugar do olhar da gente sobre uma pessoa autista. O nome que eu quero que é esse olhar de... Nós fomos educados a estabelecer um comportamento normal, ou típico, como a gente prefere chamar, numa normalidade em que ninguém alcança essa normalidade. Eu tenho mania de ficar mexendo aqui, ó. Eu tenho Se essa tu mania, for olhar, né? todo mundo tem um comportamento repetitivo, né? Gerado ou por uma ansiedade, ou por uma necessidade de concentração. Enfim, cada um tem a sua característica. Claro. Agora, tu não fica roendo unha na frente dos outros, né? O que falta, às vezes, para o autista é o filtro social, porque ele tá, assim, né? Se lixando para a possibilidade do que o outro pensa, né? Eu, às vezes, acho que eles são mais felizes que nós nesse sentido, porque eles não têm essa coisa de como o outro está me julgando, o que o outro pensa sobre mim. Sim, eles não estão preocupados. Não! E a gente... Que deve ser uma beleza. Uma beleza. E a gente está sempre se filtrando pelo outro, né? Sim. Sempre correspondendo a expectativas. E a Rosa Monteiro, né, escritora, diz isso, assim, a normalidade é uma norma estabelecida numa média de comportamentos esperados, onde ninguém alcança todos os pontos. Ninguém é normal. Não, de perto ninguém é normal. Tem esse ditado antiquíssimo. Ninguém dá check em todos os pontos nessa média estabelecida. Então, assim, esse livro é isso. É mudar o olhar, só um pouquinho. É ele que se comporta mal ou a gente estabeleceu que as pessoas devem se comportar de determinada maneira. Então, ele chama o livro Humanos à Sua Maneira. A gente é que tem que mudar um pouco o olhar, né, dessa relação com o outro. E isso é importante num mundo que a gente está vendo que está todo mundo querendo ficar mais padronizado. Hoje em dia, a gente olha os rostos das pessoas, são praticamente idênticos. Iguais, tudo igual ao Michael Jackson. Tá todo mundo harmonizado, tá todo mundo igual, o corpo de todo mundo tem que ser igual. E as pessoas estão perdendo suas feições, estão perdendo as suas individualidades. Que é tão lindo, que né? É o que faz cada um único. Exatamente. E bonito. Eu tenho irmãos gêmeos, né? Os meus irmãos do meio. E eles não são iguais. Veja bem, os meus irmãos gêmeos têm o mesmo DNA e não são iguais. Sim. Então, como é que a gente pode esperar é igual. Que as pessoas sejam iguais? Tem que querer ser igual. Eu acho que isso é o mais importante, né? E eu acho que a sociedade... A gente vê as novas gerações, tá todo mundo querendo mais buscar um padrão, assim. E que ruim, né? É ruim. É bem ruim, né? Então, a gente tem esse papel, eu acho, assim, também, de mudar essa visão do que é. Do que é um comportamento esperado, né? Só um pouquinho. É esperado por quem? Quem é que determinou que esse é o comportamento esperado, né? A gente tem que entender o porquê. Por que aquela pessoa precisa fazer aquilo? E o que aquilo me incomoda, né? Sim. Eu tenho uma experiência ruim, assim, com um tipo de intervenção no Francisco, assim, porque a gente nem sei se vai entrar nessa seara dos tratamentos Na verdade, esse era o objetivo, porque a gente fala de saúde. Pois então, né? Mas, né? A gente tá mais ou menos há uma hora contextualizando o assunto. Para chegar onde a gente quer. Que é sobre, né, os tratamentos, sobre um aumento grande também de clínicas, de profissionais, assim, um mercado interessante de ser olhado, Virou né? um bom mercado, Um bom mercado e, portanto, assim, altos preços,
profissionais não tão capacitados, a venda de uma solução absoluta, né, para uma cura que não existe, né? E se cada criança é uma criança, se cada autismo é um autismo, por que o mesmo acompanhamento para todos? Eu tenho uma experiência terrível, assim, com o Francisco, o Francisco foi para a escola um dia e, bom, agora o Francisco tem que aprender a tomar num copo aberto. Beleza. O Francisco passou um dia sem tomar água. Porque ele não quis tomar no copo aberto. Qual é a diferença que vai fazer na vida do meu filho se ele tiver que passar o resto da vida tomando um copo canudinho? Nenhuma. Nenhuma. Tá todo mundo com aquele copo da Stanley agora achando coisa mais linda tomar num canudo, não é verdade? Pra que ele tem que... Que habilidade tão importante é essa? Agora, ele passar um dia sem tomar água? Sim. O trauma que isso pode causar, a questão fisiológica... E daqui a pouco, amanhã ou depois, ele já não quer mais tomar água. Exato, né? Então, assim, o comportamento, pra mim, ele é menos importante que o emocional. Né? Eu acredito no comportamento desregulado, obviamente que tem questões, né, que são dele, que estão nele, que a gente auxilia, mas sem desregular ele emocionalmente. O Francisco é uma criança emocional. Se ele estiver desregulado emocionalmente, não tem intervenção que ajude. Sim. E esse é um olhar que a gente tem. E aí tu vai me dizer, não, o único processo de intervenção que funciona é esse. Bom, mas se esse aqui não está olhando para o meu filho como ele é, como indivíduo, né? Não me serve. Eu tive aqui esses dias conversando com uma fono alimentar. E a gente conversou um pouco sobre, por exemplo, crianças que comem 2 ou 3 alimentos. E aí existiam pessoas, enfim, estudos, né? Não sei, não sou médica, mas que diziam que tinha que tirar os alimentos de segurança. Só come uma salsicha. Não, a última coisa pra fazer na vida é tirar aquele alimento, porque quando tu vê, ele não vai comer mais nada. Não, é o processo inverso. Tu tem que tentar trazer novos alimentos que se assemelham àquele que ele gosta e que é de segurança dele, mas jamais tirar a segurança. É como a brincadeira, né? Eu não vou tirar o boneco que ele quer brincar, eu vou introduzir um outro boneco até que ele preste atenção naquele para poder sair daquele que ele tá ali, né, muito envolvido. E eu vejo, assim, há poucos dias também li um material, ouvi um depoimento. Eu não acredito numa ciência que se diz absoluta. Né? É a mesma coisa que dizer, bom, a partir daqui a gente não precisa pesquisar mais nada. A gente já tem a solução. E o que a gente vê sendo vendido hoje em dia é uma ciência absoluta, uma única forma de tratamento para o autismo, que na verdade nem se chama de tratamento, porque não é uma doença, né? Uma forma de intervenção, de terapias, e que eu não acredito que alguém chegue para mim e diga, só isso aqui funciona. Até porque cada indivíduo é único, então talvez esse seja o melhor caminho para esse, talvez esse. E não podemos ser inocentes, né, gente? Vivemos num mundo capitalista, onde, infelizmente, os nossos filhos também são números hoje, né? E existe um combinado de pessoas, de profissionais que vão corroborando com o que o outro fala para que se estabeleça isso de forma, né, quantitativa num mercado que está pelo mundo inteiro, né? E existem muitas teorias que falam que o que a gente aplica no Brasil também não é o que é, de fato. É uma seara bem delicada de acompanhar, mas eu, a partir daquele momento, só para trazer de fato o meu relato pessoal, eu fui em busca de profissionais que olhassem para o meu filho. Que olhassem para ele, que soubessem quem é o Francisco antes de tudo. Porque de nada adianta uma intervenção comportamental, né, de tu precisa fazer isso. Essa semana a gente vai desenvolver tais e tais habilidades. Bom, mas essa semana ele não dormiu direito. O autismo do Francisco, assim, que é o meu relato, se o Francisco está com uma questão intestinal, ele se desregula completamente, ele não dorme, ele começa a girar dentro de casa, né? O gráfico de desenvolvimento não é linear. Não é linear, né? É algo que depende muito de todas as situações ambientais que aquela criança vive. E a gente vai avaliando os ganhos, as perdas, né? E aquilo que a gente quer mesmo, por exemplo, passar as férias na fazenda com os irmãos. Bom, vai se perder rotina, vai se perder previsibilidade, vai se perder o ambiente, né? As terapias. Bom, mas ali tu vai ter um ganho de convivência familiar, né, de experiência, de contato com a natureza. Aí tu coloca numa balança e tu faz escolhas. E sempre vai ter o ônus para esse bônus.
Só que o mundo também não é esse lugar que está preparado para prever tudo para uma criança, para um adulto, né? Para que ele não saia da sua rotina, ele também precisa passar por essa experiência de desregulação para aprender a lidar com isso. Claro. Então, eu acredito que as intervenções no autismo são avaliadas dia a dia. E outra, é muito importante dar suporte para as famílias. Isso é muito porque importante. de nada adianta um tratamento, uma intervenção, uma terapia que não olha para esse pai, para essa mãe, para essa família, como que isso se dá dentro de casa. Porque daí a Se é criança viável fazer em casa aquilo que está sendo feito em terapia, porque tem mãe que diz, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu sou uma que não dou conta. Eu sou uma mãe que não gosta de brincar. Não gosto, eu tenho 44 anos, fui mãe velhinha já. Nunca gostei muito de brincar, nem na minha infância. Então, para mim, é uma dificuldade me sentar ali no chão com o Francisco para fazer aquilo daquela maneira que me colocam. Aí chega uma terapeuta e diz, bom, então pega 5 minutos. 5 minutos, vai ali. Tu entende? Assim, tu tem que adequar aquela proposta para aquela família, para o dia a dia daquela família. Né? A gente fica muito ausente dentro de casa, porque a gente tem que trabalhar muito para poder pagar todas as terapias, né? Que ainda estamos na justiça. Porque essa é uma questão também, assim, né? Cada família tem uma rotina. A gente vê muitas mães que param de trabalhar, que abrem mão das suas carreiras para poder cuidar dos seus filhos. E aí a gente vem para o outro lado, que é a questão financeira, porque o tratamento é muito caro. E aí, né, na grande maioria, a gente conta com poucas pessoas, né, dentro da sociedade, é um número muito pequeno percentualmente de pessoas que podem pagar esse tratamento de forma particular. As pessoas não têm condições disso, então elas vivem essa dualidade, assim, a mãe para de trabalhar para cuidar do filho, mas aí não tem dinheiro para pagar a terapia, aí o plano de saúde não autoriza, o sistema único de saúde te deixa esperando eternamente. É terrível pensar nisso, e essa padronização de terapias, ela também é algo muito assustador e avassalador para uma mãe que não tem condições. Sim. É avassalador. Assim, eu já tive conversando com várias pessoas, um tempo em Santa Maria, uma moça que estava atendendo no salão que eu estava, ela me trouxe um relato, assim, de uma visão que eu porque, né, as pessoas públicas estão aí, os filhos se tratam em Miami, não sei o quê. Eu saí da neurologista com não sei quantas horas de aba, não sei quantos dias de fono, nanana. Eu não tinha o que fazer, porque tô na fila do SUS esperando não sei quanto tempo, por uma terapia por semana, por mês. De meia hora. Às vezes, eu tenho cliente que chega no escritório e conta que meia hora ele faz psico-TO e fono. Ao mesmo tempo, os 3 profissionais dentro de uma sala para fazer... Sério que alguma coisa trágico, foi feita. né? Chega a ser cômico, porque é surreal, assim. É trágico, e é trágico tu olhar para essa balança social, né? Em que as famílias que têm mínimas condições, e vamos falar bem o que é, assim, o tratamento... eu falo que não vou falar tratamento, né? As terapias são muito caras. Muito caro, né? muito. Assim, na minha família, que somos pessoas que temos condições, vamos dizer, de pagar a terapia, para nós é um valor muito alto no nosso orçamento familiar. Sim. Né? É muito difícil pagar. Agora, tu imagina, quando tu faz esse comparativo entre famílias que têm mínimas condições de pagar e as famílias que não têm, é muito discrepante. Então, assim, onde é que está o meio termo disso? Xana, a gente tem famílias, e isso é a grande maioria, que não tem condições de pagar sequer o neuro. E aí elas ficam, às vezes, 2 ou 3 anos no sistema do SUS para conseguir um acesso ao neuro. Aí, às vezes, o neuro não fecha o diagnóstico em uma sessão, ele diz que quer ver a criança novamente, daí, novamente, é daqui a mais 2 anos ou 1 ano. Imagina. Aí ele sai de lá e aí ele te coloca, então, para fazer fono uma vez por semana. Tu entra na fila do fono. Passaram e aí essa fila virou mais 1 ano. Se passou 4 anos sem que a criança tenha tido absolutamente nada. É muito triste. E a gente conta, eu acho, assim, com o compromisso social dos profissionais particulares, né? Também eu tenho, enfim, já ajudei algumas famílias que tem casos de buscar, olha, Fábio, tu consegue atender? Fábio também já ajudou um bocado. Fábio, não, tá, vou botar na minha cota do mês, né? A Fábio, ela deve ter uns números que ela não quer nem receber. Ligação. Mas eu acho que também a pessoa encontra, assim, né, o seu propósito. Poxa, eu recebo
né? Pelo meu trabalho, e é digno isso. Mas eu também quero dar uma contribuição social, porque também vem essa dificuldade, vem a necessidade de uma intervenção terapêutica e vem como é difícil ter acesso a isso. Assim como eu faço processos pro bono, Exato. seguidamente. A gente teve casos agora na enchente que a FAB laudou, eu entrei com o processo para pedir. A menina, ela estava na fila há 1.316 dias para acesso a uma intervenção. Então, não sei nem o que dizer. Lá, quando ela tiver 15 anos, talvez chamem ela para... Sendo que essa lista ela é só um parâmetro. Não significa que naquele dia, 1.316, vão chamar ela. Esse é um tempo estimado. A gente tem uns que eles colocam tempo estimado 48 dias, mas a pessoa está na fila 500. Então, e aí, vamos, na tua área, tu vai entrar, né, em outros processos também, né? Pessoas com câncer, com necessidades urgentes de cirurgia, de prótese e outras áreas que eu sei que tu atua e que são... É muito difícil, né? Muito difícil, assim, para... E eu fico pensando, assim, na saúde mental de uma mãe que tá passando por isso. Já, como eu disse, né? Lidar com o inesperado já é difícil. Né? E essa angústia de saber, meu filho vai se desenvolver, vai conseguir fazer as coisas sozinho, e como vai ser quando... Agora, tu imagina uma mãe que está há 4 anos esperando, com um diagnóstico na mão, uma necessidade de terapias, numa fila. Numa fila. E aí acontecem coisas absurdas. Por exemplo, aí muitas crianças precisam de uma medicação, né? O risperidona é o clássico que a criança precisa. Aí a criança consegue finalmente o neuro prescreve a medicação. Aí no primeiro mês ele dá a receita, ela consegue ir na farmácia municipal e receber o medicamento. No segundo mês já não consegue mais. Esse neuro, ele não dá uma receita para todos os meses, contínua. Ele tem que dar um laudo para que aquilo seja todo mês. Então, assim, é uma dificuldade, é uma atrás da outra, é uma dificuldade, assim... Chega uma hora que dá vontade de desistir, né? Muitos desistem. Muitos desistem. Eu vejo vários casos, às vezes chegam alguns casos, assim, lá no escritório, de alguém que chegou até algum conhecido, olha, ajuda essa família, né? Às vezes um amigo, eu vou pagar, ou então faz pro bono esse aí, porque é uma situação muito difícil. E a grande maioria fala, eu tentei na defensoria, eu fui 2, 3 vezes, não consegui, desisti. É muito difícil sair com meu filho, porque daí ele desregula, porque daí tem que pegar o ônibus, aí ele já não consegue ficar bem no ônibus, então... Nossa. Aí quando eu vejo é melhor não ir, sabe? Eu tenho clientes, por exemplo, que tinham um atendimento na PAI, mas aí a menina tinha muita dificuldade de ônibus, né, de andar de ônibus para ir até a PAI. Então, era aquela meia hora na PAI por semana para fazer o atendimento. Aí, chegava lá, às vezes o profissional atrasava, e quando via a consulta era de 15 minutos, 20 minutos, não dava nem o tempo da menina se adaptar ao local, já estava na hora de ir embora. Que triste. E aí, a mãe disse, eu desisti. Era muita função. Desanima. Eu já estou no segundo advogado, né, num processo contra o plano de saúde. Não sou eu? Não. Inclusive porque o primeiro plano que a gente teve nos indicou uma clínica na Zona Norte. E eu moro no extremo sul de Porto Alegre. Sim. Então, o Francisco ficava 2 horas dentro do carro. Impossível, né? Para fazer uma terapia de 1 hora lá. Eram 3 horas do dia. Eu, na época, estava de licença maternidade, porque não tem como trabalhar fazendo isso. Tu vira só, né, o Uber do teu filho para as terapias. É impossível. E aí, a justiça não aceita que os pais busquem um terapeuta que, mesmo não credenciado em determinado plano de saúde, seja próximo da sua casa. Para uma criança que tem dificuldade de ficar dentro de um carro, né, que tem problema com o tempo de deslocamento, com alimentação, com ambiente... É muito delicado, muito delicado. E é a mesma coisa que a gente estava falando sobre a escola, né? A justiça também precisa ter um olhar individual. A justiça precisa... Eu fui num evento sobre advocacia inclusiva esse final de semana. E aí se falava sobre isso, sobre a importância de se criarem varas no judiciário específicas para isso. Porque eu entendo também a dificuldade, muitas vezes, dos juízes, porque eles não são específicos. Eu, muitas vezes, marco reunião com o juiz e vou lá explicar para eles e tento explicar o que é autismo, porque eles não têm... O juiz, ele julgou um caso de autismo, ele fecha o processo, ele faz um despejo, daí ele fecha o processo, ele separa alguém, aí ele troca.
Então, ele, de fato, não tem Sim. como ter esse Apesar de ter olhar. condições de buscar informação Lógico, também, né? lógico. Mas eu acho que se nós tivéssemos, por exemplo, um judiciário com varas específicas... Provavelmente seria mais rápido. A gente conseguiria que porque daí a gente iria garantir que aqueles julgadores ali, eles saberiam o que eles... E exigir que eles Daria para tenham exigir conhecimento. que eles tivessem esse sem conhecimento, dúvida. né? Mas estamos aqui também para chamar atenção disso, né? De tudo isso, tudo assim. isso. A Bel Ferrari fez uma palestra no dia, lá em abril, no Tribunal No de tribunal, Justiça. Eu fui na palestra e eu achei muito interessante porque tinham desembargadores lá assistindo. E eu pensei assim comigo, que importante esses desembargadores estarem aqui ouvindo isso, né? Porque eles de verdade não têm noção. Não tem. Quando a gente fala sobre rigidez comportamental, isso é só uma palavra escrita num papel para eles. Mas eles entenderem o que significa rigidez, eles entenderem o que é para uma criança ficar 1 hora dentro do carro, todos os dias. Ou despachar uma urgência, né? Que para muitos não é uma urgência, né? Mas uma criança em plena plasticidade neural, né, de neurodesenvolvimento, é uma urgência. É urgente. O acesso a uma terapia, muito urgente. E o despacho de não é uma urgência, Não é como eu já urgente. tive, é difícil de engolir, né? É difícil. E a gente vai lutando por muitas coisas. Assim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tá lá previsto o direito à intervenção precoce. Aí a gente pega um processo de um menino de 2 anos, então, no momento ideal de fazer a intervenção precoce, e o juiz diz que não é urgente. Exato. Como assim? Exato, Mas, eu passei por isso. então, assim, a gente tem que lutar o tempo inteiro, assim. E é cansativo, a gente desiste. Cheguei ao ponto que eu desisti. Bom, vamos juntar aqui a grana da galera aqui de casa e vamos pagar, porque, né? Ainda bem que a gente tem essa rede de apoio. Sim. Mas a maioria das pessoas não tem. E tem condições. Exato. Porque vocês exatamente. são uma minoria da minoria da minoria. Exatamente. Então, a gente luta muito, assim. É muito gratificante quando a gente consegue, né? Graças a Deus, a gente mais consegue do que não consegue. Mas eu vejo muito, assim, essa dificuldade. Eu tenho, às vezes, alguns despachos que eu acho um pouco engraçados, que é o juiz, ele diz que ele dá a terapia, mas ele não dá a especialidade. A especialidade não precisa. E aí eu fico pensando, tá, mas ele é médico? Com base em quê? E é estranho, porque se eu faço um contraponto ao câncer, se eu junto um laudo médico, né, do oncologista dizendo que aquela pessoa precisa daquela medicação, eu nunca vi um juiz dizer, não, essa medicação ele não precisa, vai tomar outra. Isso eu nunca vi acontecer. E aí, quando a gente fala de autismo, isso acontece. E muito. Né? A gente tem isso, né? Informação, conhecimento, e acho que a gente tem que questionar também muita coisa enquanto pais, assim, sobre esse mercado, né? Que é o mercado do autismo versus o mercado do plano de saúde. No fim, é tudo dinheiro. É tudo dinheiro. Os nossos filhos se tornam números no meio de tudo isso e como fica a vida deles, né? Então, acho que é importante esse debate mesmo, assim, num tempo em que a gente está vendo muitas negativas de plano de saúde. Muitas. Né? E muita mobilização dos planos de saúde para argumentar que não tem condições de pagar, que estão falidos, que estão à beira da morte. E, ao mesmo tempo, de um mercado que exagera em preços, né? Em que tem quase um cartel, assim. Esses dias eu recebi uma defesa de um plano de saúde num processo. Eu achei até graça. Não é engraçado, mas é que é tão surreal que é engraçado. Ele chegou a dizer que era muito caro e que então isso devia ser responsabilidade do Estado. E não dele. Mas para receber a mensalidade lá todos os meses, ele tá faceiro. Então, não, se é responsabilidade do Estado, então a pessoa espera pelo SUS. Então ela não paga o plano de saúde. Ela não tem plano de saúde. Aí sim, é dever do Estado. É engraçado, né, que o setor privado, quando só é bom quando é interesse deles, né? Só que a ANS divulga frequentemente e o lucro dos planos de saúde, ele aumenta cada vez mais. Tem uma deputada de São Paulo que é mãe de autista, que eu sigo, a Andréia Werner. E ela fez um vídeo explicativo sobre os planos de saúde, o falso argumento de que eles estão com as contas no vermelho, absurdo. Que não tem, a conta não fecha, não é possível, né? E o quanto o autismo está alto nessa conta. Vejam o vídeo da Andréia, é interessante, é uma batalhadora, né,
pela causa autista. Ela tem um vídeo tão bonito também que ela conta como o filho dela foi alfabetizado numa escola pública de São Paulo, a partir de uma professora muito dedicada que criou todo um material adaptado. E ele foi alfabetizado, ele não fala, mas ele foi alfabetizado através de imagens, né, de CAA. E ela botou um vídeo de uma apresentação dele, ela botou lá na tribuna da Assembleia de São Paulo, para que entendessem o que ela estava falando sobre inclusão. Né? Não é simplesmente a vaga, como a gente falou, mas é tu ter um lugar adequado para aquela criança aprender. E quando ela tem esse lugar, como ela consegue? E a partir do momento em que existe a inclusão, existe a criança, né, atípica dentro de uma sala de aula, é óbvio que ela precisa de um plano de ensino individualizado. Exato. Ela precisa... Não basta a vaga. Ela precisa estar pronta para receber ele. E isso só acontece quando a gente vê professores dedicados a isso. E detalhe, são professores que buscam espontaneamente, com o custo deles, muitas vezes. Eu já fiz curso para entender sobre o assunto, onde tinham professores lá dizendo, não, eu quero entender mais sobre autismo, porque eu tenho um aluno. E a rede pública tá mais preocupada com isso. Tá. Eu agora vim de Marau, onde eu fui fazer 2 palestras sobre a minha vivência enquanto mãe atípica para profissionais da escola. Desde a servente, o segurança, a tia da cantina, o professor, o estagiário, o auxiliar, o diretor, o coordenador, todas as pessoas da escola estavam. Da escola não, perdão, de todo o ensino municipal de Marau estavam presentes. Interessados em saber. Que no legal. assunto, né? E uma ação pública. Eu vejo que a gente tem que puxar as orelhas do setor privado, seja quando a gente fala em planos de saúde, seja quando a gente fala em inclusão escolar, em preparo. O que adianta um monitor em sala de aula se ele não sabe conduzir aquela criança? Sim. Não serve. Sim. As crianças não precisam de um cão de guarda. O monitor, na maioria das vezes, é um aluno do ensino médio que eles colocam lá de monitor, né? Não, e quando não é ninguém pode capacitado. até ser um professor auxiliar, mas essa pessoa ela tem que ter o manejo. Claro. Se ela não tem manejo, ela é um segurança daquela criança para ela não causar problemas. Esse é o objetivo, né? Essa é uma babá. Uma babá. Isso. E não é isso que a gente precisa. Se for isso, a gente deixa as crianças em casa, né? Exatamente. É ajudar no manejo para que a criança consiga aprender. Consiga aprender a se desenvolver. Adaptar aquele ambiente, adaptar o conteúdo, adaptar o aprendizado àquela realidade. E na verdade, a necessidade que a gente vê também do Estado de também ele se aperfeiçoar nesse sentido, porque senão essa conta vai chegar para ele lá no futuro. Claro que vai. Porque não tratar vai chegar para todo hoje... mundo. Exato, porque não tratar hoje vai ser um adulto lá na frente que vai depender. Se ele não for ensinado, se ele não for incentivado, estimulado a se desenvolver, né? Exatamente. Sem dúvida. Vai ser um adulto que vai custar e vai ser muito mais oneroso para o Estado no futuro, porque vai ser uma pessoa que não vai produzir, que vai ser uma pessoa que não vai trazer nada para a sociedade, que só vai, né? Receber, né? Vai precisar, porque não vai ter condições de trabalho, muitas vezes, porque não consegue ficar no ambiente, ou porque não desenvolveu a sua cognição. São várias questões que têm que ser avaliadas. E muitas pessoas falam, mas agora autismo é moda. Agora autismo é mimimi. Agora todo mundo fala em autismo. Agora todo mundo é autista. Primeiro, né, gente? Deu. Né? Porque aqui, vamos olhar para essa situação, assim, temos especialistas, né? Responsáveis por laudos, não são imaginações. E eu não acho... Eu acho que há um aumento de casos, sim, né? Essa é uma percepção muito pessoal. Ainda não há uma pesquisa que apresente se há realmente um aumento de casos ou uma melhora de diagnósticos, né? Ou as duas coisas. Eu acredito nessa soma. Eu acho que existe uma influência do ambiente também sobre... Eu acredito, né? Não à toa, tenho visto muitos autistas, talvez ainda vão aparecer pesquisas nesse sentido. Conversava com uma terapeuta do Francisco há pouco tempo. Muito nessa geração pandêmica, assim, né? De 3 anos a 5 anos. Essas crianças que vivenciaram, ainda pequenas, essa situação da pandemia. Por quê? Não sei. Mas tem um número... Porque talvez eles não tenham convivido em sociedade. Numa fase importante, eles ficaram muito presos dentro de casa, então... Eu não sei qual é o fenômeno que aconteceu, mas eu vejo muitos autistas nessa faixa etária. Mas, ao mesmo tempo...
eu acho que é importante as pessoas saberem, não é que não se falava de autismo, né? É que os autistas estavam escondidos em casa, né? Tá. Eu gosto de dar o exemplo do Jô Soares. A gente só soube que o Jô Soares tinha um filho autista quando o filho dele morreu. E que ele encerrou o programa fazendo uma homenagem para o filho, contando que o filho era apaixonado por rádio amador, que o filho tinha por rádio, né? Que ele tinha uma estação de rádio em casa, que o Derico trocava com ele, não sei o quê. Mas a gente não conhecia o filho do Jô Soares. Sim. Né? Porque ele provavelmente privou o filho de um convívio social por uma sociedade que também não estaria preparada para acolher aquele filho. Então, a gente faz muito isso. Às vezes, a gente evita de que o filho saia de casa por medo, né? Por não saber como aquelas pessoas vão tratar o teu filho, que tipo de olhares vão direcionar para ele. Mas, então, não é que há só um aumento de casos e diagnósticos, mas há também essa possibilidade que se abriu hoje da gente falar sobre o assunto, da gente mostrar aos nossos filhos e da gente exigir que a sociedade os respeite como respeita a todos nós. Sim. E acho que também a questão de muitos pais que acabam sendo diagnosticados também após o diagnóstico dos seus filhos, né? Às vezes o filho nasce num nível mais severo, aí começa uma investigação e acaba genético, que né? o pai se percebe autista também. E eu tenho primos com filhos autistas também, né? O componente genético. E eu tive um diagnóstico de TDAH, porque fui fazer uma avaliação depois E aí existe também do diagnóstico do Francisco, né? São diagnósticos que estão ali correlacionados. Sim, existe, né? Uma Relação... causa ali, Exato. né? E aí estamos descobrindo como melhorar nesse mundo, né? Estamos aqui tentando trazer também formas de melhorar. Eu digo que se a gente conseguir plantar um tijolinho, né, em cada conversa como essa que a gente tem, que de repente alguém assista, que chegue em alguém que possa talvez fazer com que algo seja melhor, já vai ter valido a pena a gente ter estado aqui e conversado sobre isso, né? Um dia a Mercedes Sosa me disse isso. Quando eu a conheci em 2007, assim, tive uma conversa rápida, eu sempre conto isso com ela, e que eu fui entender muito tempo depois. Ela disse: tu é cantora, cada vez que tu estiver no palco, tu sobe com essa responsabilidade. Se tiver 1, 10, 100, 10 mil pessoas te assistindo, naquele momento, tu tem um compromisso e uma possibilidade de transformar o mundo. Então, nunca te esquece desse compromisso e dessa responsabilidade. Depois que eu virei mãe, eu tive plena consciência do que isso significava na minha vida como artista. Com certeza. Então, eu quero te agradecer profundamente. Estou muito honrada com a tua presença. Também. Eu sei que a tua agenda é bem difícil e foi um prazer tu ter aceitado, né? Como eu disse no início, esse é um projeto novo. A gente começou agora, depois das enchentes. Então, tu estás aqui me traz muita felicidade. Eu que te agradeço. E para finalizar, eu gosto sempre de deixar uma pergunta que, na verdade, até a gente já conversou um pouco sobre isso hoje, mas é uma perguntinha final, assim. Se tu tiveres agora diante de ti uma família que recebeu o diagnóstico agora, o que tu diz para ela? Calma. Calma. Tranquilidade, amor, antes de tudo, união, né, da família. E é só o inesperado, né? É só o inesperado mesmo, mas não é melhor e nem pior. É só um jeito diferente de ser, um jeito diferente de conduzir a tua família. E com calma, com conhecimento, com informação, vão atrás de informações corretas, reconhecidas. Escolham o que é melhor para o seu filho, para a sua família. E, antes de tudo, olhem para o seu filho. Quem é o meu filho? O que ele precisa? Não o que alguém estabeleceu para ti como a verdade para conduzir a vida dessa criança e esse diagnóstico, que nada mais é do que a Holanda. Então tá. Muito obrigada de verdade. Merece. Eu agradeço profundamente e te agradeço esse trabalho, não só pelo convite de estar aqui, mas por esse teu comprometimento, assim, né, esse teu compromisso em usar a tua voz, o teu trabalho como advogada
para também transformar, né, a sociedade nesse lugar que a gente deseja que seja mais empático, mais acolhedor para todos, independente da condição social, independente da condição racial, independente da condição de neurodesenvolvimento. Somos todos cidadãos e merecemos o respeito. E obrigada por esse trabalho que tu faz aqui de informação. Ah, imagina. Então, se você gostou, curte, compartilha, aperta no sininho aí e até semana que vem. Obrigada.